Olá, meus amores, tudo bem? Então, RV Parque. Esse estacionamento está aqui na Avenida Paulista 648, no segundo subsolo, e eu deixo meu carro aqui há muitos anos. É um lugar ótimo, você pode deixar garantido, estacionamento bom, bem cuidado. Você deixa o seu carro aqui e vai ter certeza que quando voltar ele vai estar inteirinho nas suas mãos. Olá, meus amores! Estamos iniciando o Aldine Miller Podcast com o apoio do Oculário Moderno, na Avenida Paulista 648, loja 32. Lá tem os óculos mais lindos, olha, não é demais? Eles vestem meus olhos há muitos anos, a Oculário Moderno. E se você falar que assistiu o PUD, tem um descontinho para você. Descontinho não, um bom desconto, 10%. Tem uma convidada muito especial, gente, hoje. Oba! Olha, ela é atriz, diretora, produtora, filha de 2 mestres, né? Que pouquíssima gente não ouviu falar no Brasil, mas quiçá no mundo, porque já andaram por aí. Bárbara Bruno, Oh, bem-vinda, querida. Prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. Também. Bárbara, filha de Nicete de Paulo, brilhando em São Paulo, Oba! né? Fazendo teatro. É. Bárbara, conta um pouquinho da sua linda história, que a sua história não é uma história qualquer. Bom, eu nasci numa coxia de teatro, não é, Odine? E se Deus quiser e me permitir, vou morrer numa coxia de De teatro. teatro. Pode. Oba! Chegou o A Mislene tá café, trazendo oh, coisa cafezinho. boa. Eu aceito cowboy, é puro. Não, açúcar ou café não. Nada. Eu Nem uma coisa nem outra, é puro. também eu tô Não só é? no cafezinho puro. É muito bom. É assim, quando você toma café sem açúcar, é melhor você não tomar café. É verdade. Bom, de doce basta a vida. De doce não basta é? a vida, né? Obrigada. Saúde. Saúde. Oh, coisa boa. Vamos lá. Você nasceu na coxia. Explica para o espectador normal o que é coxia, né? Coxia é a parte de trás do palco. É onde os atores circulam, não é? É onde dá o apoio para o camarim. Camarim é o quarto, vamos dizer assim, onde a gente se arruma, se prepara para entrar em cena. É. Então, a coxia é aquele passo antes de entrar em cena. E aí, mamãe estava trabalhando? Mamãe estava... na verdade, quem estava trabalhando era papai. Ah, ele, mas ela estava ali coordenando. Tava. E aí, enquanto ela foi pro... Eu nasci, acho que foi durante uma segunda sessão de sábado. E você sabe o espetáculo, claro. Isso era na companhia da Eva Tudor. Papai fazia... Eu não lembro o espetáculo, não. Eu sei que era a companhia da Eva Eva Tudor. Tudor, no Rio de Janeiro, nasci no Rio. Na verdade, eu nasci em Niterói, porque a maternidade... Nós morávamos no Rio de Janeiro, mas a maternidade era em Niterói. E aí, nasci às 10h15 da noite, ou seja, durante a segunda sessão de sábado. E aí, quando terminou o espetáculo, a Eva parou os aplausos, né, a plateia, pediu parabéns para você. E a plateia começou a cantar parabéns para você. E papai também não sabia do que se tratava. Aí ele disse, porque hoje nasceu sua filha. E aí, foi aquela euforia. Então, eu já nasci num final de peça de teatro. E já foi para coxia. Já fui para a vida. Né? Foi porque mamei muito na coxia de teatro, não só no peito da mamãe, ela acompanhando o papai, mas também logo depois ela também começou a fazer teatro. Nessa altura eu já mamava mamadeira, mas ia para o teatro. Então, vovó também fazia espetáculo, né? Então, vovó, um ator, você provavelmente não vai lembrar dele, acho que não, chamado Nestor de Montemar.
O Nestor era da companhia de teatro da mamãe. Nossa, me O deu nome não é muita estranho. mamadeira. Olha! Então, eu cresci nesse Não ambiente. tinha Né? de outro jeito, né, Bárbara? Olha, eu acho assim, eu acho que de duas uma. Eu acho que quem nasce na é como família de circo, sabe? Então, de duas uma, não tem meio termo. Ou você ama aquilo e quer realmente se aprofundar naquilo para o resto da vida, ou você vai para o oposto, não é? Ou você vai, sei lá, Não, ser porque você tem uma formação em publicitária também, você também fez publicidade. sim. Mas Me você formei chegou a atuar? Sim, como publicitária, É? sim. Trabalhei mais de 2 anos em agência de publicidade. No nosso negócio, vamos chamar assim, ou seja, em teatro, É. a gente tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né, Odile? Infelizmente. Não é? Então, não, e além do que, para nós, tudo é Material de trabalho. material de trabalho. Tudo Não é? conta, né? Nós trabalhamos com a essência humana. A gente trabalha a flor da pele. Então, toda a experiência é absolutamente bem-vinda. E aí, você estreou com quantos anos como atriz? Bom, eu estreiei aos 7, 8 anos de idade fazendo televisão ao vivo. Não tinha ainda... Na Tupi? Não, antes da Tupi. Nessa época eu morava... quer dizer, a Tupi já existia, evidente. Mas eu não morava em São Paulo, eu morava em Curitiba. Então, nós fazíamos um programa chamado Dona Jandira em Busca da Felicidade. A Família. A Família. Ah. Era escrito pelo Guiarone. Então, era um seriado. E era uma televisão local? Local. Ah. Nós fazíamos em Curitiba, íamos para Londrina, era teatro, né? Porque para fazer em Londrina, a gente tinha que ir até Londrina, porque era tudo ao vivo. E os personagens fixos desse seriado eram mamãe, papai, vovó, Ari Fontoura. Meu primeiro branco eu tive no colo do Ari Fontoura. Meu Deus, que lindo! Ai, conta esse pedacinho, vai. Pois é, um dia eu fazendo... eu ia falar espetáculo. Não era espetáculo, era... Televisão. Era televisão. E aí, eu sentadinha no colo dele, olhei para a cara dele e falei... E agora? Não sabia o que falar. Esqueci completamente. Aí ele me salvou, né? Claro. Aí ele me salvou e fomos em frente. Tinha uma outra atriz que não veio para o eixo Rio-São Paulo, mas uma grande atriz chamada Odelair Rodrigues, que era fixa do programa também, ficou no Paraná, fez a carreira dela toda no Paraná. Esses eram os fixos do programa. E quem era responsável pelos cenários, fazia cenários maravilhosos, era o Juarez Machado, que nessa época era um menino. Era um menino. Era um menino. Estava começando. E ele também era de lá, o Juarez? De lá também. Agora, vocês eram de Curitiba também? Não. Nós nascemos... Quer dizer, vamos lá. Mamãe nasceu no Rio, papai em São Paulo, em Ribeirão Preto. Daqui. Aí eu nasci no Rio, Beth no Rio, Paulinho nasceu em Curitiba. Paulinho é curitibano, porque já é dessa fase nossa de Curitiba. Porque quando eu tinha meus 6 anos de idade, papai e mamãe foram para Curitiba. Primeiro porque papai queria experimentar outras carreiras também. Lá ele foi dono de agência de publicidade. Ele trabalhou muito, né? Muito com comércio. Locução e tudo, mas né? Isso, locução tem a ver com tudo, teatro, né? Mas não, ele além do teatro, lá ele teve posto de gasolina, padaria, panificadora. Então, conheceu o comércio, vamos chamar assim. Só que, no paralelo, eles encontraram essas coincidências da vida, que acho que é muito mais destino do que coincidência. Também acho. Não é? Logo que eles foram para lá, eles encontraram Cláudio Correia e Castro, por acaso, por destino. Cláudio, estava indo para lá exatamente para iniciar todo o processo de trabalho do Teatro Guaíra. Olha! E aí foi aquele encontro providencial. Não é?
E aí eles começaram todo um trabalho no Teatro Guaíra, junto com o Cláudio, não só numa companhia de teatro do Estado do Paraná, mas também com o curso de teatro que não existia. Eles implantaram o curso de teatro que existe até hoje. Até hoje, e é um... E formou um monte de gente. Não, formou um monte de gente e faz muito sucesso, né? Os atores É que saem de verdade, lá. é verdade. E havia uma das alunas, a Denise Stoklos, veio dessa turma. Dessa turma, olha aí, ó. E então, nesse período, ficamos 4 anos e meio morando em Curitiba. Aí teve esse trabalho na televisão, né? Que foi quando eu comecei. A primeiro contato que eu tive com a área artística foi nesse programa de televisão e fazia muito sucesso. Meu Deus, nós ficamos mais de 2 anos fazendo esse programa. Fazia muito sucesso mesmo. E depois eu comecei, engraçado, falando agora, eu comecei sempre em televisão. Meu primeiro trabalho profissional, tanto que é esse que eu conto como carreira, que eu acabei de completar 52 anos. Nossa, de carreira. Esse foi na TV Tupi, aqui em São Paulo, numa novela da Ivani Ribeiro. Como chamava? Chamava-se Camomile Bem Me Quer. Camomile Bem Me Quer. Uma novela que depois foi refeita na Globo com o nome de Amor com Amor se Paga. E foi a minha estreia profissional. Em teatro, eu estreiei 2 anos depois, na companhia da Maria de la Costa, com direção do Antunes Filho. Minha filha, a senhora começou bem. Comecei bem, muito bem, nasceu bem. Quer dizer, você não tinha outro caminho. Mas a família disse assim, não tem jeito, ela vai ser atriz. Mas eles pensaram assim, quem sabe, minha filha, você se torna uma publicitária importante e tal? Não, sempre, desde sempre. Eu sempre ouvi isso. 2 coisas fundamentais para mim. A primeira, você é livre para escolher o que você quiser. Isso em primeiro lugar. E, em segundo lugar, tão importante quanto, é necessário estudar. Para qualquer coisa, para a vida. Sim, para a vida. Que é, lógico. Então, o estudo é fundamental. Sem estudo, a gente não sabe, literalmente a gente não sabe nada. Nada, não né? é? E o ator, mas que nunca precisa então, acho que isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Mas eles pensavam assim, tipo, pode ser atriz, mas tem que estudar. Mas pode ser atriz, não tem? Sim, liberdade. Não, é liberdade, exatamente. O importante é você ser livre para escolher o que você quiser. Porque o que é, no fundo não, no raso mesmo, o que a gente quer para os filhos da gente é que sejam felizes. Exatamente. E a gente só é feliz fazendo o que gosta. Mas as pessoas mais antigas, mais da minha época, do seu pai, da sua mãe, eles eram mais conservadores. Mas, de qualquer maneira, eles já eram artistas. Eles já eram já estavam um passo à frente. Você teve essa felicidade. Graças a Deus, esse privilégio. Né? Porque a maioria das pessoas encontra uma barreira, né? Verdade, é verdade. É tipo o problema do antigamente do filho gay, da filha Exatamente. A dificuldade que era a família aceitar, né? Artista era mal visto. Imagina, exatamente. Bom, mas eles eram artistas, então começava pelos pais, né? Pois você teve essa felicidade. É verdade. Já pensou seu pai falasse, não, é a nossa casa. Ai, tudo que eu queria ouvir e não ouvi, você ouviu, né? Eu ouvi. Agora, é doce ilusão achar que no teatro não se precisa de disciplina. Não é? A disciplina é fundamental. E foi exatamente aí, no teatro, que eu aprendi o respeito aos limites. O teatro, a pessoa... equívoco, né? Totalmente das pessoas desinformadas, mal informadas, porque é um trabalho ardoroso se você levar a sério. E você também é produtora, né? Você sabe o quanto isso... a gente Nossa Senhora Aparecida, piedade, né? É porque o teatro ele está sempre refletindo a sociedade que ocupa.
Não é? Exatamente. Aliás, a função do teatro é essa. E para poder refletir a sociedade, ele tem que ser a essência da sociedade. Ou seja, as dores e os amores do mundo estão ali. Ali eles são consumidos, são preparados, são... E renascem qual fênix. Igual fênix todo dia. Não é? Não é? É isso aí. Aí foi o Antunes também, olha só. Comecei com o Antunes. Foi um belo começo. E vou te contar uma coisa. Eu comecei com Antunes, mas Antunes começou com a minha mãe. Ai, conta. O primeiro, como ator ou não, como diretor. Como diretor. Naquela época, isso na década de 50, 53, por aí, 53, 54, Antunes era assistente de direção no TBC. E tentando, né? Tentando um lugar ao sol no TBC. Nessa época, minha mãe tinha um teatro chamado Timbe, que era o Teatro Íntimo Nicete Bruno. Aonde? Era aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Era um teatro alternativo. Vamos chamar assim, um teatro alternativo, um teatro de bolso. De bolso, na época, devia ter uns 200 lugares. De bolso naquela época. Hoje tem 50, imagina, 30. Hoje mudou tudo. Mas naquela época, o teatro de bolso era um teatro de 150, 200 lugares, que era o caso do Timbe. E era um teatro... Onde ficava o Timbe? Ficava na Rua Vitória. Porque também centro. Eu lembro da Nicete Paulo... fazendo ali atrás ali perto do Hilton, ali do lado do Hilton, naquela rua que desce. Ali tinha um teatro que eles estavam em cartaz. Eu nem sei se esse era um teatro deles. Não, provavelmente você deve estar falando do Teatro de Arena. Será que era o de Ou Arena? o Paiol. O Paiol, não, sim, não era o Paiol, não. Então, esse era o Teatro de Arena, porque nós ficamos muitos anos no Teatro de Arena fazendo os efeitos dos raios gama nas Margaridas do Campo. Isso. Mas aí já é década de 70, né? Mas eu fui assistir. Mas o Arena não era nosso. O Arena estava... Era só alugado. Era alugado. É que ficamos muitos anos fazendo esse espetáculo. Nossa, foi um grande sucesso. Foi. Eu fiquei muito encantada, era lindo, sabe? Mas essa voltando família... ao Timbe, só para terminar a historinha do Antunes, então... o Antunes, me perdi. O Antunes acabou estreando... A primeira peça que Antunes assinou, que o Antunes dirigiu, foi uma peça do... Noel Coward, do Noel Coward, chamada Weekend. Foi a primeira peça que ele dirigiu aqui em São Paulo. No elenco tinha mamãe, papai, vovó. Ele ganhou o prêmio de melhor diretor. Já, foi na estreia. E minha avó de melhor atriz, com direção dele, nesse espetáculo chamado Weekend. E foi aí que ele foi lançado como diretor. Foi através do Timbe. Anos depois, eu estreiei pelas mãos dele na companhia da Maria de la Costa. A vida é bonita. A vida presta. A vida presta. A vida presta. A vida é bárbara. E empresta também. Também é. É só encontros maravilhosos, né? São 6 graus de separação, né? Nossa. A vida é muito curiosa e surpreendente. Graças a Deus. Não, caso contrário, não teria muito sentido, né? Pois é. E essa profissão da gente também, ela, modéstia à parte, ela é muito especial. Ela é muito rica. É muito especial. Não sei se é especial, mas rica é. Melhor que isso, só 2 discos. Só 2 discos. Aí você usou nos anos 90, né? Como diretora. Sim. Eu comecei... Bom, a direção sempre esteve presente na minha vida profissional, porque eu sempre fui, em primeiro lugar, sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre quis saber o porquê das coisas, como era, como funcionava. E tive grandes mestres. Então, tive grandes mestres nessa área. Eu fui assistente... Meu grande mestre Antônio Abujanra, maravilhoso, aprendi mundos e fundos
com Abu Janra. Outro grande mestre que eu tive, meu irmão, aprendi muito com ele, foi Roberto Lage. Trabalhei muito com Roberto Lage, fiz assistência dele durante vários espetáculos e cheguei a co-dirigir com ele também. Então, devo muito ao Roberto Lage. Marcelo Marchioro foi outro grande mestre que eu tive. Antônio Mercado. Você vê que eu tive uma escola boa. Uma escola boa. É de invejar. E a primeira peça que eu dirigi também foi um desafio enorme. Qual foi? Foi uma peça do Zeno Wild, chamada Sabe Quem Dançou? E foi a primeira vez que o Clodovil fez teatro, sem ser Clodovil. Ele fazia e você dirigindo. E eu dirigi. Sabe Quem Dançou? Sabe Quem Dançou. Era um personagem fascinante e um desafio muito grande, porque era um personagem marginal, assim. O Zeno trabalhava, a obra dele tinha sempre esse cunho, né? Eu fiz a lição longe demais dele. Eu sei, eu vi. E essa peça era esse universo marginal, esse universo homossexual, e de uma riqueza grande dramatúrgica. E eu também trabalhei, na minha escalação, eu também trabalhei o Clodovil, fazendo esse marginalzão. E eu não vi o espetáculo. Foi no Paiol. E foi bom? Clodovil arrasou? Arrasou. Fez muito bem. As pessoas se assustavam muito, porque iam esperando ver aquele glamour do Clodovil, e era o oposto. Era o oposto. E foi minha estreia como diretora. E foi um Você despiu o Clodovil? Literalmente despiu o Clodovil. Porque aquilo era o persona. É verdade. E acabamos ficando ligados durante toda a vida dele, porque a gente acabou criando uma amizade e, principalmente, uma cumplicidade, porque isso é uma coisa que acontece no teatro, né, Aldine? A gente cria cumplicidade, não é? Cria uma família, né? É verdade. O teatro, ele monta essa coisa, é uma família diferente, muito especial. Né? Porque é uma família, em primeiro lugar, é uma família que não é constituída, ela é construída. Né? E então, não, é uma família diferente, ela é liberal, você pode tudo nessa família, né? É verdade. E outra coisa, ela não tem tempo também. Isso é uma coisa, é a pura verdade. Às vezes a gente faz uma temporada, termina essa temporada, aí você fica anos sem ver aqueles colegas. Quando você se reencontra, parece que você esteve no camarim na noite anterior. Impressionante. É impressionante. Foi meu caso, Nuno. Quanto tempo? A gente fez um espetáculo durante 8 anos, do Plínio Marcos, e falei, nossa, vou falar com o Nuno, né? Aí ele veio, a primeira teve um problema, ele não deu para aproveitar, houve um problema. Ele voltou tão bonitinho, ele me chama, Aldine Mala, não me chama mais, hein? Chega! Então, é um amigo, e as pessoas falam, você fez a peça com o Nuno, você se deu bem. Muito bem, fui até para o Japão com o espetáculo com ele. Pois é. Não é? A gente fica amigo. Fica. E isso aconteceu comigo e com o Clodovil. A gente, até o fim da vida dele, a gente não se via muito, não, nem se falava muito, mas cada vez que a gente se encontrava, era um acontecimento. Isso acontecia muito com o Ney também, meu querido, amado, paixão, Ney Latorraca, que eu também conheci desde sempre. E eu o conheci quando ele fazia a Orquestra de Senhoritas com meu pai, né, onde eles faziam as mulheres, era um belíssimo espetáculo. Eu não vi, mas éramos todos do Jardim da Infância naquela época. E desde então ficamos muito amigos, e anos depois
fomos sócios e fizemos juntos um espetáculo chamado O Martelo. Corremos o Brasil inteiro durante 2 anos e meio com essa temporada e foi meu querido a vida toda. Ney Latorraca, grande Ney. E assim é o teatro. Que lindas parcerias, né? A gente vai mambembando pela vida. Mambembando. Né? Aí você estreou, foi no Santo Parto, né? Que eu estrei? Não estreou como diretora, eu digo. Não eu estrei como diretora dirigindo o Clodovil. O Clodovil, desculpa. Não, mas é que eu peguei algo lá do seu currículo, que agora eu li aqui, desculpa. Não, mas aí isso é uma direção sua. Sim, o Santo Parto eu dirigi aqui em São Paulo. São Paulo, porque antes tinha tido uma montagem anterior a essa no Rio de Janeiro, que quem dirigiu foi Luiz Arthur Nunes. E quando o espetáculo veio para São Paulo, não veio, porque era uma outra produção, né? Essa produção era nossa, aqui em São Paulo. E aí fui eu que dirigi. E foi uma... Nossa, primeiro que eu adoro esse texto. Eu conheci esse texto antes de montá-lo e antes dessa montagem no Rio de Janeiro. Porque na ocasião da montagem do Rio de Janeiro, a produção tinha convidado meu pai para fazer o espetáculo. E eu sempre tive uma relação muito forte com o papai, profissional. Nós trabalhamos muito juntos e fui agente dele anos. Então, a gente tinha essa parceria profissional, tivemos essa parceria profissional durante muito tempo. E quando veio o convite para ele fazer o Santo Parto, a primeira coisa que ele falou, Bárbara, olha, tem um texto novo do Lauro César Muniz, quero que você leia. Me convidaram para fazer. E eu lembro até que era um final de semana, isso era um sábado. Eu dormi na casa deles, do meu pai e da minha mãe, e acordei no domingo de manhã para ler o texto. E enlouqueci com o texto, amei o texto. Mexeu realmente comigo. É muito bom o texto mesmo. E aí falei com o papai, olha, minha opinião... tem que fazer. Eu acho que você tem que fazer. E o papai disse, não, eu também gostei muito e tal. Mas, nessa mesma época, nós estávamos com um espetáculo chamado Sábado, Domingo e Segunda, que era uma produção nossa, que nós tínhamos acabado de fazer a temporada aqui em São Paulo e estávamos esperando uma resposta do Rio de Janeiro. E o único impedimento, então, para papai fazer o Santo Parto no Rio era se saísse... Aí a gente não poderia abandonar o espetáculo que estava fazendo. Não dava para abandonar. E foi exatamente o que aconteceu. Eu falei na época com a produção, disse, olha, o pai realmente gostou muito, tem intenção de fazer, mas estamos esperando essa resposta. Se vocês puderem esperar, eu acho que, não lembro mais, acho que era uma semana que tinha de prazo. Se vocês puderem esperar, a gente... Ok, se não puderem esperar, se tiver que dar a resposta agora, aí, infelizmente, tem que ser não, porque já estamos compromissados. Sim. E foi o que aconteceu. Saiu o patrocínio do Rio, então... Foram para lá. Fomos para lá. O espetáculo estava prontinho. E fazendo sucesso. Exatamente. E foi um sucesso. Tanto que ficamos em cartaz ao mesmo tempo. Nós, com Sábado, Domingo e Segunda... O Sábado, Domingo e Segunda, no Rio, acabou sendo, inclusive, uma direção minha. Estreamos... Eu acho que... Nem lembro mais. Acho que com pouco tempo de diferença, menos de um mês entre uma produção e outra. O Sábado, Domingo e Segunda no Rio e o Santo Parto no Rio de Janeiro. Ficamos em cartaz ao mesmo tempo.
Nossa! E foi um Quer dizer, sucessão. muito teatro, muito. Agora, me diz uma coisa, que eu sempre o seu pai, sua mãe, sentei muito em eventos junto com os dois, batemos muito papo. Eles eram duas pessoas maravilhosas, só mudaram de andar. Então, lá em cima. E faziam teatro, brilhando. Com certeza. Lá em cima está um brilho, Com eu sempre falo, certeza. o brilho cresce cada dia lá em O cima. elenco lá em cima é muito bom. Nossa Senhora, cada dia está melhor lá em É cima. verdade. Mas não tinha assim, era fácil trabalhar em família, porque muita gente, tudo da família e sempre trabalhando junto e se dando super bem, é isso? Olha, a gente sempre se deu muito bem, sim, mas com sintonias muito próprias, sabe? Muito respeito um ao outro. Claro, se não tiver isso, não funciona. Porque Se isso não é a só o mãe quer respeito. mandar um pouco no filho, assim. Não, mas o é filho vem diferente. trabalhar. Não, mas é diferente. Profissionalmente é diferente. Senão não funciona. Profissionalmente não tem a questão. Você dirigindo o papai. Não é papai. Não é papai. Dirigindo não é papai. E ele? Quando eu estou dirigindo. Claro, senão não diretora. funciona. Entendi. Senão a coisa não funciona. Porque as pessoas não Uma têm muita coisa é você curiosidade. estar almoçando domingo na casa da sua mãe, sabe? Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar no palco trabalhando. Com a sua ou mãe. numa produção. Aí não é sua mãe, aí não é seu pai. E você não é filho. Aí cada um conquista seu espaço. E eu acho que essa é a palavra correta. É tudo uma questão de conquista. Você vai conquistando seu espaço e conquistando aquilo que você quer fazer ou quer vir a ser. Então, por exemplo, e aí também existem sintonias. Por exemplo, em termos familiares, já que estamos Claro, nesse não, assunto. até porque eu sempre tive muita curiosidade, uma família da arte. Veio desde a avó, né, da família. Sim, desde sempre. Apesar da vovó ter começado como atriz depois da mamãe, né? Mas não importa. Sim, não importa. Né? É uma família, é uma trupe. É uma trupe. Nós somos uma trupe, isso com certeza. Mas, em termos de sintonia, por exemplo, eu sempre tive mais sintonia com papai e mamãe do que Beth, por exemplo. Então, isso é respeitado. Tanto que você vê o número de trabalhos, você vê que o número de trabalhos de Beth conosco é muito menor. Porque ela tem outra... Isso não significa que seja melhor ou pior. São sintonias e que têm que ser respeitadas. Isso não significa que não se possa trabalhar junto em determinado projeto, porque naquele projeto faz sentido. Entende? Entendo. Então, são coisas... por isso que eu coloquei no começo, e é assim, de fato, porque senão não se efetiva, o importante é você ter conquistas e saber aquilo que você quer. Senão a coisa não funciona. E no final é uma trupe vibrando em prol do sucesso daquele trabalho. Por isso que funciona. E por isso que é assim há tantos anos, porque senão não se sustenta. É impressionante. Se a coisa não, em primeiro lugar, se não for de verdade, e em segundo lugar, se não se respeitar a liberdade de cada um, não se sustenta. Você pode sustentar, sei lá, 6 meses e acabou. Mas tem todo um fio de delicadeza aí, né, Bárbara? Tem. Para fazer. Nossa, eu realmente respeito muito isso. Tem. Porque eu nunca dei certo trabalhar com meu filho. E tudo bem também. Porque o fato de você ser parente não significa que por isso você tem que estar bem ou tem que estar... Não, são individualidades, são pessoas diferentes. Mas eu tenho muita admiração, porque uma trupe como a de vocês é muito rara. É raro. Quase não existe aqui. Deve ter pelo mundo bastante, mas aqui... Pois é, mas eu acho que são coisas do destino, vamos colocar assim, não é? Eu acredito numa...
tem uma coisa também divina, espiritual, assim, porque todos aqueles ovinhos foram colocados no mesmo ninho. São encontros. Colocados pela mesma galinha. E assim a vida, o milagre da vida vai se fazendo. Vai se fazendo. E agora você está sendo dirigida pela sua filha. Que também é atriz. Que também é atriz. E jornalista. Olha aí. Mas agora ela, no momento, é muito curioso ver o trabalho de vocês e ver como ela preparou esse trabalho, né? É verdade. Vanessa tem duas coisas fundamentais para a direção. Em primeiro lugar, ela tem um senso crítico muito grande. Isso para a direção é fundamental. É fundamental. E ela tem um senso estético, que também é muito importante para a direção. E foi uma coisa curiosa, porque a Vanessa nunca se mostrou assim interessada em dirigir. Eu acho que, na verdade, foi uma grande surpresa para ela essa direção. Porque a história foi assim. Eu já queria trazer esse espetáculo para São Paulo. Porque foi escrito para a Anicete. Foi escrito para minha mãe, isso na década de 90, para comemorar os 50 anos de carreira dela. Foi escrito pelo Alcides Nogueira, que é um grande autor, um querido. E, meu Deus, tem um trabalho... É lindo o texto dele. Tanto que, na época, eu fiquei encantada. Me encantou o texto dele. Isso lá em 96. A direção desse espetáculo lá, em 96, foi do Abujanra e do Márcio Aurélio. Foi uma direção a 4 mãos. Aí, há 10 anos atrás, eu fiz esse espetáculo no Rio de Janeiro. A direção no Rio de Janeiro era minha e do Paulinho, meu irmão. Porque eu, quando faço como atriz, eu não gosto de dirigir. Mas, nesse espetáculo, especificamente, eu tinha um espetáculo muito claro na minha cabeça. Mas não queria dirigir. E eu sempre quis trazer esse espetáculo para São Paulo. Quando eu fui assistir, no final do ano passado, um espetáculo da Patrícia Vilela, no Mi Teatro, que eu bati o olho naquele espaço, Vanessa estava comigo. Eu disse, Vanessa, é perfeito para Gertrude. Esse espaço aqui é perfeito para Gertrude. Ela disse, é mesmo, é mesmo. Eu digo, então vamos... Falei, deixa eu conversar com a Mara. Se for alguma coisa viável, se eu puder... A gente é louco, né? A gente é movido à paixão e à loucura. Essa é que é a verdade. Ainda bem. Aí eu falei com a Mara, falei, olha, se for alguma coisa que eu consiga, que eu consiga peitar, eu peito. E aí conversamos, só que Paulinho está morando em Orlando, e aí eu olhei bem, falei, Vanessa, quer dirigir? Ela disse, eu? Eu digo, você. É pegar ou largar, não pode pensar. É pegar ou largar. Porque eu já sabia que ela tinha essas duas características muito fortes. E aí botei ela contra a parede. Falei, olha, eu preciso fechar a direção agora. Então, ou você pega, ou o bonde vai passar. Ela pegou. Ela pegou. E foi lindo. Pegou e arrasou. Foi. Realmente foi um trabalho lindo. Às vezes, a gente acha... Às vezes não, a grande maioria das vezes, a gente acha que somos nós que estamos escolhendo os atores, né, a direção. Mas não é, não. Os textos é que nos escolhem. Sabe? Esse aí já foi. Os deuses do teatro é que nos apontam. A gente só obedece. Só faz o que eles mandam. Só que a gente só descobre isso depois. Bárbara. Oi. O que a arte te deu de presente e te deu de castigo, assim, muito? Isso foi um presente, mas isso foi um castigo.
Olha, a arte me deu a vida de presente. E a arte me deu a vida de castigo. De castigo também, porque esse presente também é sofrido. Não é? Porque você, para ter esse presente, primeiro você precisa ser castigado. Não é? Nossa Senhora. Olha, muito bom. Você sabe, o corpo, né, é o nosso material de trabalho. Com certeza. Você cuida como da alimentação, do corpício, saúde, exercício, em suma, como cuida, né? Claro, isso é fundamental. Porque se é não tiver... nosso material de trabalho. Então, em primeiro lugar, aliás, para tudo na vida, inclusive para o processo do corpo, eu procuro ter bom senso. Acho que bom senso é fundamental. Interessante isso que você falou. Porque você tem que ter bom senso para poder, em primeiro lugar, descobrir o que é bom para você. Não é? O que faz bem para você. Entendi. E qual a sua necessidade, que é diferente do outro. Cada um tem a sua. Você tem que descobrir seus caminhos. Outra coisa que é importante também, e que também tem a ver com o bom senso, são os ciclos da vida. Às vezes, processos que eram bons para você há 20 anos atrás, hoje em dia não são mais. Com e você certeza. tem que ter o bom senso de entender e aceitar isso. Isso, muito bom. E aí, a partir do momento em que você começa a criar essas conduções de vida, a vida passa a ser um pouco mais fácil. Fácil no bom sentido da palavra, né? Fácil não significa facilitador. Não é? Fácil significa usar a inteligência, né, para amenizar os processos. Escolher certo. Exatamente. Agora, terminando de responder a tua pergunta, eu cuido da alimentação, sim, é claro, e cada vez mais, não é, pelo próprio andamento da vida, e fisicamente também. Eu tenho um personal, por sinal, é meu filho. Dizem, tá vendo? Dizem que santo de casa não faz milagre. Faz milagre? Faz. Faz sim. Você tem 2 filhos. Tenho 3 filhos. 3 filhos do Kiko. Do Kiko. Do Kiko. Eu tive filho com um homem só. Um homem só. Eu lembro o Kiko, eu conheço o Kiko. Ele era um belo homem, o Kiko. Até hoje. Eu não sei, faz tempo que não vejo, Kiko. Não sei. Tá bem, que não te vejo. Tá bem. E tive 3 filhos com ele. A Vanessa, já falamos bastante dela aqui. O Eduardo, que é professor de educação física e também fisioterapeuta, tem um trabalho grande nessa área. E tem o Leonardo Miessa, que é advogado. Nossa, olha, que lindo. Mas aí só nessa trupe, na sequência da... apesar de que você vê o Dudu, que é personal, ele foi professor, muito bem. O professor tem que ter um quê de ator, né? Tem que ter. E o advogado mais ainda, né? Tudo tem um link, né? Mas não escolheu a loucura do palco. Não escolheram. Passaram longe. Passaram longe do palco. Eles são bons espectadores. Alguém tem que sentar na não plateia. Graças a Deus. Para dizer, mãe... Aqui. Claro. Eu lembro que o Léo era pequenininho, um dia eu estava fazendo um trabalho, aliás, foi um trabalho bem interessante no interior de São Paulo, um trabalho com a comunidade lá da cidade, aquela coisa. O Léo era pequenininho, aí no dia da apresentação, eu falei, gostou? Falei, minha mãe dirige cada coisa, viu? Ai, mãe, dá um tempo. Entrou para a história da família. A mãe dirige cada coisa. Quer dizer, você está se cuidando bem, você está se tratando bem, né? E fazendo o que ama, não tem erro. Ou seja, a gente vai conquistando na vida possibilidades de felicidade. Não é? Porque a felicidade plena não é desse mundo. Não é desse mundo. Não é desse mundo. Eu também Mas acho. A gente vai
conquistando momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos especiais e tirando proveito daqueles momentos menos agradáveis, lógico, vamos chamar assim. Porque tudo faz parte, a gente já entendeu isso, é um né? grande aprendizado. É um grande aprendizado. É verdade. Fé na sua vida é importante, Bárbara? Fundamental. Eu sou uma pessoa de fé. Ai, conta. A fé move montanhas. Eu tenho certeza. Eu acho que não existem milagres. O que existe é a fé. Fé. Então, a partir do momento em que você perde a fé, e a fé no sentido amplo da palavra. Sim, não é? Ai, Pai Nosso, Ave Maria. Não. Fé no sentido amplo da palavra. Eu tenho fé no ser humano. Eu tenho fé na vida, na natureza. Caso contrário... Consequentemente, eu tenho fé em Deus. O Criador, né? Mas não o Criador. Eu também. Também não tenho essa... E respeito quem tenha também. Você é kardecista? Eu sou kardecista, mas principalmente eu tenho a minha ligação direta com o sagrado. Eu também acho que não é a fé, não quer dizer... Por isso que eu falo fé, eu não falo religião. Porque eu não sou uma pessoa de religião, sou uma pessoa de fé. Né? São coisas eu também gosto do mesmo. kardecismo, gosto do budismo. Eu gosto dessas filosofias leves, né? Religiosas leves, e que tratam o divino de outra... Não é de outra maneira, mas o divino é muito especial, ele é tudo. Eu gosto de tudo que te leva a pensar e a questionar. Tudo que te leva a questionar, eu gosto. Né? Eu sou um pouco avessa a verdades absolutas. Não né? existem, né? Não é? Então, respeito, tudo bem, mas sou um pouco... Não quero para mim. Para mim, eu quero tudo aquilo que estimule o meu raciocínio, o meu questionamento, Será? a minha curiosidade. Porque eu acho que só assim a gente vai para frente. Você sabe que uma vez, há anos atrás, eu li uma frase num banheiro de restaurante que eu digo, puxa vida, foi uma lição de vida. Olha, acontece. Uma frase simples, mas não simplista. Dizia assim: penso, logo mudo de ideia. Mudo de ideia. Claro. É lógico. Não é? Quando pensa e não muda de ideia, já é otário, né? Não burro. Pelo menos se você pensa, se você raciocina, você é capaz de mudar, de rever as suas opiniões. Caso contrário, não. Caso contrário, você vai ficar parado, sempre pensando na mesma coisa. Né? E é isso que instiga, é isso que faz você crescer. É isso aí. E para o ator é importante, para a arte, Deus, né? Claro que é. Caso contrário, você para, você fica parado. Não vai a lugar nenhum. E quem está parado, anda para trás, né? Totalmente. Porque as coisas vão andando para frente e você vai ficando para trás. Numa velocidade, né? Meu Deus, e cada vez mais. Cada vez mais. Você falou verdade. Etarismo está pegando muito, assim. Com certeza. Né? Fulano veio aqui, o Raimundo, a gente falou bastante sobre isso. Porque a minha proposta aqui é bater papo, não sou jornalista, é bater papo com os amigos que tenham sempre mais de 50 anos. Sim. Atores, o médico mesmo, porque o médico bem jovem, eu não estou com vontade de entrevistar ele, de bater papo com ele. Eu quero uma pessoa que tenha algo muito importante a contar, a nos inspirar, né? Claro. E essa coisa que eu sempre trago aqui, etarismo, o nosso pedaço, Luiz Guilherme, todo mundo fala, nossa, está difícil, porque agora, né? Claro que só tem uma mãe, um pai, um avô, uma avó, né? Mas... chamam também, de vez em quando, né? Não precisa pegar um ator jovem para transformar, envelhecer, para se tornar mãe da mocinha, né? Claro. Volto a falar no bom senso. No bom né? senso. Porque bom senso é fundamental para a vida. Eu acho que nós, atores...
Sabe, meu pai sempre me falou isso e cada vez mais eu entendo o que ele queria dizer. Ele sempre me disse, minha filha, nós temos que ser donos dos nossos narizes. Nós não podemos depender de terceiros, porque se nós dependermos de terceiros, nós vamos morrer de fome. Totalmente. Então, o que isso significa? E como eu vou chegar no etarismo? Isso significa que se nós ficarmos dependentes, nós vamos correr todos os riscos. Ser chamados, vá lá, cave o seu espaço. Exatamente. Então, e se nós cavarmos o nosso espaço, espaço há. E se nós vivemos personagens humanos, nós vivemos personagens de todas as idades. Porque todas as idades são importantes. Exatamente. Todas as idades têm o mesmo peso perante a vida. Portanto, existem bons personagens de todas as idades. Agora, se nós ficarmos na dependência de terceiros, aí a coisa complica um pouquinho mais. Vai ficar lamentando. Isso não significa que eu esteja botando panos quentes ou tapando o sol com a peneira. Não estou, não. Existe um processo de etarismo, sim. Existe um processo como é que se diz isso? Meu Deus, me fugiu a palavra. Um processo facilitador de escalações, não é? Onde a superficialidade é mais importante do que a essência. Tudo isso é fato, é real. Então, cabe a nós, como sempre, estarmos à frente da batalha. Estarmos à frente do grito, para que esse grito não fique parado no ar. Eu sempre... Nossa, já deu um bom espetáculo. Eu também acho que a gente não tem que... Há muito tempo eu penso assim, eu vou lá, produzo, eu não fico esperando, sabe? Porque se ficar esperando realmente, se você não for dono do seu nariz... A coisa te engole. Te engole. E se você... Outra coisa que nós sabemos fazer bem também é resistir. A gente vai resistindo. A gente vai resistindo, a gente vai resistindo, a gente vai resistindo. Chega uma hora que, querendo ou não, as pessoas nos enxergam. Querendo ou não, elas dizem... não aguento querendo mais. ou não, a gente diz, ainda estou aqui. Ainda estou aqui, É isso. Ainda estamos aqui. É isso. Bárbara, você tem algum arrependimento na vida que você fala? Não, arrependimento não tenho. Não tenho mesmo, de verdade. Eu acho que tudo que eu fiz na minha vida, tudo, sem exceção, tudo que eu fiz na minha vida, em primeiro lugar, eu fiz por amor. Em primeiro lugar. E, em segundo lugar, eu fiz com a melhor das intenções. Errar, todos nós erramos, faz parte. E só assim se aprende. Só assim se aprende. Então, assim, graças a Deus, hoje, se eu olho para trás e falo, podia ter agido de uma outra forma, poderia hoje, que eu sei, naquela época. Se não tivesse errado, eu não saberia. Então, não me arrependo de absolutamente nada. Nunca fiz nada que eu... Sabe, que hoje eu disse, ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Tem umas pessoas que praticam alguma atitude, algum crime, alguma coisa. Crime, e aí não tem jeito, né? Se eu tivesse cometido um crime, provavelmente me arrependeria. Não praticou nada disso, não. né? E realmente tudo que eu fiz por amor e fiz com intenção de acertar. Então não me arrependo de nada, não. Estou aí, firme e forte, pronta para errar de novo. Você tem medo da morte? Não. Eu tenho até uma certa curiosidade. Tem? Tenho. Tem até uma certa curiosidade. Você entrou em coma, né? Entrei, minha querida, eu sou uma sobrevivente. Num período com a pandemia te pegou? Eu sou uma sobrevivente, mesmo. Eu cheguei a entrar no túnel lá. Mas voltei.
E eu lembro até que, enquanto estava entubada, não, porque quando estava entubada não lembro de nada. Mas eu lembro que quando estava no UTI, você fica muito confuso, porque são muitos remédios, você fica... Sim. Mas eu lembro que eu falava, digo, pai, mãe, pensava, né? Falava, sei lá, eu não sabe, não mas sei. falava. Mas em pensamento, pelo menos, eu falava, ai, pai, mãe, me dá colo, eu preciso de colo, mas não me leva. Não me leva. Não me leva, só me dá colo, eu só quero colo. Olha. Isso eu lembro bem. E realmente sou uma sobrevivente. E saí do hospital, Aldine, paralisada, da cintura para baixo. Eu não andava. Eu saí de cadeira de rodas. Eu tive que fazer um trabalho grande de... Isso por conta tudo de ter ficado entubada? Por conta da intubação, dos remédios. Eram remédios novos, não é? Fortíssimos. Fortíssimos. Inclusive, tinham que ser autorizados, porque ninguém sabia exatamente o teor desses remédios, né? Eram remédios... Tudo muito experiência, né? Experiência, exatamente. Quer dizer, você passou por um experimento... Passei. E sobreviveu. É. Tem que fazer essa peça, esse filme. Sobrevivi, exatamente. Sobrevivi a esse processo todo. Quer dizer, não tem medo. E aí a gente renasce, né? Renasce mesmo. É um outro ponto de vista. E quando renasceu, quando você falou, opa, voltei, né? Tô aqui. Deu um clique, você falou assim, eu quero mudar isso, eu quero fazer coisa. Aconteceu isso também? Acontece sim, não de querer fazer isso ou querer fazer aquilo, mas de você ter um esclarecimento pessoal. Você adquire direitos com você mesmo. Entende? Então, assim, a partir daquele momento, a partir do momento em que eu sobrevivi, em que eu renasci, então eu me dou o direito de me conhecer cada vez melhor e de ser eu mesma cada vez melhor. É um direito adquirido. Quer dizer, você ganhou muito com isso. Ganhei muito. Porque normalmente quando as pessoas têm nesse, né, quase morte, esses momentos, elas voltam, emergem de outra maneira. É verdade. Assim. Elas vêm dizendo, mas isso que bobagem, não quero mais isso. É uma segunda chance que você tem de fechar este ciclo aqui na Terra. Porque, pelo menos na minha opinião, na minha crença ou na minha fé, aqui é um ciclo. É um ciclo. Né? Eu então também tenho certeza que é um ciclo. É uma chance que você tem de fechar esse ciclo de uma maneira mais consciente. Eu acho que essa é uma palavra boa também. A gente sai mais consciente. Isso muda. É um grande aprendizado. Então, é um grande aprendizado. Quando você você não tem medo. E o que você quer que escreva? Não, mas isso não eu não tenho medo. Mas isso não significa que na hora H... Tanto que eu falava, não me leva, né? Não, mas isso então, já é outro momento. Isso é com você. Mas, tipo assim, não é aquela pessoa que fala... Eu tenho um amigo que ele não abre a janela porque ele tem medo de morrer da não sei o quê, da pneumonia, não sei o quê. E eu também não tenho esses medos. Não tenho não. Tenho até, como eu disse, tenho até uma certa curiosidade. Pois é. Isso é maravilhoso, né? Você não ficou apavorada com aquilo. Não. Nada daquilo te pegou, né? Não, graças Pelo contrário. a Deus. Pelo contrário, me deu mais força. Te deu mais força. Me deu mais força. E também acho o seguinte, olha, pensa comigo. Se a minha fé estiver no caminho certo, ainda tem muita coisa pela frente, ainda vou ter muita coisa a aprender, a viver, etc. Se a minha fé não estiver com a razão, eu vou descansar.
Então, de qualquer forma, Oh, de desculpa. qualquer forma, eu estou no lucro. Está no lucro sempre. Você pensa assim, eu quero ser lembrada, eu quero que seja escrito na minha lápide isso. Você pensa? Não, não penso não, mas posso começar a pensar. Não é porque eu sou a pessoa mais curiosa quando eu vou nesses lugares, cemitérios, esses lugares de fim, aqui, eu falo assim, deixa eu ver o que está escrito lá. O que a pessoa queria, sabe? Então, eu peguei essa pergunta aqui, que eu acho que eu gostaria que ser lembrada como? Eu acho que eu gostaria de dizer assim, aqui está alguém que está sempre pronta para aprender. Eu acho que é isso. Isso quer dizer, continua aprendendo, está Continua subindo, aprendendo. Vamos falar um pouquinho, dar o serviço do espetáculo. Ah, sim, né? claro, lógico. Convidar as pessoas para assistir. Claro, vamos lá. Gertrude, Alice e Picasso, do Alcides Nogueira, um autor que vale a pena Muito. Eu conhecer. assisti e assino embaixo. Eu, a Patrícia Vilela e o Joca Andreasa. São 2 atores Tá tudo deliciosos. Quando eu digo deliciosos, eu quero dizer deliciosos. A gente sente em cena, É uma química cênica realmente muito grande, muito boa. A direção é da Vanessa Goulart. E nós estamos num teatro super charmoso, um teatro da Mara Carvalho, chamado Mi Teatro, que fica na Rua Pamplona, número 310. Fica aos fundos de um restaurante espanhol chamado El Mercado Ibérico, que é uma delícia que de é uma restaurante. delícia, eu conheci. E o espaço é todo muito charmoso. É muito charmoso, eu amei, eu falei, aqui é perfeito, você sai, primeiro você pode chegar e tomar alguma coisa, dar uma beliscada em algo, né? Além do que, nós servimos para o público absinto e um pedacinho de pão junto com o absinto. Para o espectador. Para o espectador, para ser recebido na sala da casa da Gertrude. Porque olha aí, que lindo. O público está lá dentro, junto conosco. E acabou o espetáculo, você fica por ali mesmo, você já janta ali. O lugar é gostoso, é elegante, é cheiroso. Eu amei. Charmoso, é bem charmoso. E ficamos às sextas e sábados, às 20h, até o dia 5 de abril, nessa primeira leva. Sextas e sábados, às 20h, até o dia 5 de abril. Isso. Eu terei um maior prazer em receber todos vocês na sala da minha casa. E é mesmo, é a sala da casa. É pequenininho, é gostoso. Você está sentindo a energia do ator em cena, porque está grudado nele. Né? E o trabalho dos 3 é maravilhoso. Então, é um convite de imperdível. Coração. Vem se perder com a geração perdida. Vem se perder com a geração perdida. Vem se encontrar com a geração perdida. O ponto de vista que você quiser. Obrigada, linda. Obrigada a você, adorei. Muito bom. Espera aí, a mão para a gente solidificar isso aqui. Sucesso. Obrigada. Gratidão por tudo. Gratidão a você, foi um papo ótimo.